Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, segunda-feira chuvosa, dia 27 de março. O dia foi cinza, né? Mas tá ótimo para tomar um chá aqui assistindo o programa Chá da Tati. Mas, como nós estamos na última segunda-feira do mês, o programa hoje tá diferente. Eu trouxe um papo que eu tive com a Patrícia Oliveira, que tá lá na Bahia, para falar sobre a força das mulheres nordestinas. Eu dei a ideia aqui para a BSTV para a gente trazer esse programa de 2022, porque é um tema que a gente fala sobre Maria Bonita, a gente fala sobre o cangaço e as mulheres no cangaço. Então não tinha como ser diferente. Eu vim aqui fora porque tá chovendo bastante aqui enquanto eu estou gravando para vocês, mas eu espero que vocês gostem. Logo depois da vinheta. Beijo! Vou Ai, virar. meu Deus! Aí. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Estou conseguindo te ouvir, estou conseguindo te ver. Tá linda! Linda! Legal. Você sabe que eu só vi tua foto, né? E nos falamos muito, né? Na fala. E eu tava assim, cara, eu acho que eu vou convidar ela para uma chamada de vídeo, para a gente começar a conversa. E aí eu disse, não, quero conhecê-la, né? Vê-la ao vivo, né? Tipo, junto com todo mundo, para que a paixão que eu já tenho por você se torne esse amor eterno, Ah, sabe? Assim, obrigada, junto com todo mundo. obrigada. Você tá Faço bem? minhas palavras. Estou bem. Eu também estava ansiosa para te conhecer, porque já tinha visto alguns programas seus. E aí falei com o Leonel, gente, que coisa boa é a Tati, né? Aí ele disse, eu já falei de você para ela. Em qualquer hora dessa, ela deve entrar em contato contigo. Aqui na Bahia tá fazendo muito calor, muito calor. E assim, acho que é com esse calor, né, que eu queria começar, né, nossa conversa. Trazer esse calor que a mulher nordestina carrega todos os dias, mesmo sendo no inverno, a gente vive com esse sol, né, em cima da gente. E eu acho que isso ajuda a gente a brilhar, né? E aí eu tinha dito a você que eu trouxe um cordel, né, para a gente abrir nossa conversa, que fala um pouquinho da mulher nordestina, mas é só um parágrafo, né, só para deixar com vontade. E esse cordel ele é de Braulio Bessa. Braulio tem várias coisinhas na internet. E aí eu trouxe esse que eu achei bem legal e ele é bem conhecido. Deixa eu agora tomar meu papel de contadora de história. Amo! Para quem não sabe, talvez sou contadora de histórias. Sim, eu vou pedir para você se apresentar, mas eu vou deixar você fazer o cordel primeiro, e aí depois eu quero que você me fale tudo de você. Tá bom. Tens o gosto do mel da rapadura. Tens o cheiro do cuscuz na cuscuzeira. Tem a voz da asa branca da cantadeira. Tens o doce do caju, toda a doçura, arretada, invocada e verdadeira. Boniteza lá de nós, tão brasileira. Deus foi bom e caprichou quando fez ela. Fabricou uma mulher tão linda e bela, que eu não troco por nenhuma estrangeira. E aí eu começo. Coisas simples, mas que marcam a mulher nordestina. Cara, que lindo! Depois a nossa conversa vai ser assim, tá? Já te aviso. Eu também sou chorona. Porque eu acho que falar da mulher nordestina nesse momento, claro, eu vou precisar falar disso, né? A gente passou por uma questão política, a gente tem passado por algumas questões que colocam muita coisa à prova, independente de partido, não é esse ponto, mas que muitas vezes se foi falado, se questionado sobre isso. E é tão bonito você trazer isso, é tão mulher, né? Isso, é tão uma necessidade desse poder e ainda mais, às vezes, em extremos, né? Como você fala do Nordeste, quando é tão... Bom, enfim, eu já sei que eu vou... Você me perdoa, mas vai ser por aí. Aí, ó. Vai ser por aí. Gata. Segura você.
Ai, eu acho que eu não vou conseguir, não. Até o final eu choro. Me fala de você. Me fala quem é essa moça. Eu já amo o Leonel. Para quem não lembra, Leonel é o que fez comigo o programa da Betânia, ele junto com o Kali. Leonel é meu amigo de alma e me trouxe esse presente, que é a Patrícia. Então, Paty, me fala primeiro quem é você. Bom, você pediu um resumo, né, de quem era eu para poder fazer a apresentação. E aí eu acho que eu resumi um pouco do que realmente sou, né? Eu sou leonina, nasci na sexta-feira 13, à meia-noite e 5 do mês de agosto. Então eu acho que eu sou um pouquinho de bruxa também. E aí sou mãe, né? Carreira solo do Vitor Gabriel. Fui casada há 12 anos e aí parei de estudar, fiz administração e depois resolvi voltar a encarar a universidade. E é quando eu encontro a pedagogia, encontro um novo amor, encontro retomadas de vida, assim, e minha vida começou realmente a tomar outros rumos. Leonel sempre fala assim, prima, você conseguiu ressignificar para mim o que é realmente a mudança, porque ele fez assim, e que bom que você mudou para o bem, e realmente eu mudei muito para o bem, Kátia. Eu voltei a estudar, estou concluindo o curso de pedagogia, meu filho já está 17 anos, meu companheiro que me dá força, e aí dentro do curso de pedagogia eu encontrei a contação de história, que era desde criança, isso já me chamava a atenção, e na pandemia apareceu outras coisas, porque eu fiquei com muito medo, porque eu tinha voltado a estudar, tinha pegado um ritmo de estudo, e aí veio a pandemia. E aí eu disse, agora eu vou surtar, porque quando eu resolvo estudar, o mundo para. E aí eu disse assim, eu vou aproveitar esse tempo para fazer tudo o que eu tive vontade de fazer, não tinha tempo. Porque a desculpa que a gente tem para não fazer as coisas, né, não tenho tempo. Então, eu aprendi a costurar, eu fiz curso de jardinagem, comecei a fazer tela de quadro aqui em casa, a gente começou uma reforma no meio da pandemia, veio o que mais? Cursos para completar minha carga horária, né, da universidade também saí consegui fechar minha carga horária, e aí veio o cangaço, porque eu ouvi as histórias, né, da minha família dizendo sempre, quando o bando de Lampião passou aqui, a gente escondia as meninas nas malas para não serem carregadas. Sempre tinha, né, essa conversa. E tudo que se voltava em torno do cangaço era muito negativo. De que eram pessoas más, pessoas que torturavam, pessoas que assassinavam, pessoas que roubavam. E isso me incomodava. Porque eu comecei a entender que quando você entra na universidade, você começa a ter um pensamento crítico. E você começa a entender que os movimentos sociais, eles são o tempo todo atacados. Então eu comecei a enxergar que o cangaço era um movimento social e não era interessante para muita coisa da história fazer desse movimento uma coisa, trazer as coisas bonitas que nele teve. Dentre eles, a mulher, que foi um marco dentro do cangaço. E aí veio o cangaço e eu mergulhei na literatura, eu mergulhei nos historiadores que trabalham sério com isso. Robério, professor, ele é de Sergipe, de Itabaiana, ele trabalha com isso, ele tem assim um trabalho muito bonito, que é de ir no local onde a história lá foi contada. E aí eu comecei a mergulhar nisso. E assim, gente, eu sou uma cangaceira no século XXI, porque eu acho que é o que nós somos, né? Somos cangaceiras enfrentando o que a gente vive hoje, né? E a gente precisa fortalecer essa questão do movimento social, que é muito importante. Antes de continuar, eu preciso te ler uma coisa que apareceu para mim aqui. O Dilton diz, meu amor lindo, meu orgulho, minha metade. Não dá para passar um comentário desse desapercebido, né? Minha fortaleza aí, meu parceiro. É quem me apoia e fala assim, vai que você vai conseguir. Maravilhoso. Você falando agora vamos tentar entender agora, quando você vai trazer pra gente essa nova leitura do cangaço,
eu fui atrás, quando você falou para mim, eu fiz assim, gente, o que que eu sei do cangaço? Eu quero descobrir muito do que você vai contar, mas eu descobri duas coisas. A primeira, eu não sabia quase, falando da gente daqui, não é uma cultura que chega muito pra gente, eu digo assim, a gente que está em São Paulo, Rio de Janeiro, se você for pensar para cá, daqui para o sul, o cangaço não é uma coisa que é falada de maneira corriqueira, porque não fez parte da nossa realidade, do nosso dia a dia ou de alguma parte do nosso passado, mesmo sendo o Brasil. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas o que as pessoas conheciam do cangaço, e veio tipo muito Alto da Compadecida. O filme do Alto da Compadecida falava muito sobre Maria Bonita e Lampião, mas assim, tudo daquilo muito, muito, muito longe, né? Não vem isso da raiz brasileira, de que isso faz parte de uma história muito forte, né? Do Brasil mesmo. E a segunda coisa é que tem um museu do caminho, tem um caminho feito por Lampião e Maria Bonita. Isso, e que tem esse trabalho. Foi o máximo que eu cheguei. Então, tudo que você falar pra gente, a gente vai estar desbravando junto com você. Pelo menos a maioria de nós. E acho que isso vai ser muito interessante. A Rita está dizendo parabéns pela live, sua linda. Acho que é para você, mas também vou pegar para mim, tá? Se você não se importar. E orgulhosa de ser sua amiga dessa baiana arretada. Parabéns, Xará. É a Paty Bramos que está falando com você. Paty, a palavra está com você, com o que você preparou para a gente. Eu vou estar aqui para te ouvir. E quero te agradecer por estar presente aqui conosco. E da agora, meu amor, pode falar o que você quiser, contar suas histórias, porque eu estou aqui para te ouvir. Eu quero te ouvir. Ai, que bom. Então, você me deu a fala, eu gosto de falar. O cangaço, ele foi um movimento, como eu falei a você, Tati, ele foi um movimento social muito importante, não só na história do Nordeste, mas principalmente na história do Brasil. Ele durou em torno de uns 70 anos, né? Aí eu sempre fico pensando isso, porque começou mais ou menos em 1870, a gente ainda vivia a escravidão, porque a Lei Áurea ela foi assinada em 1888. Então o cangaço, aí você começa a fazer um link, né? Aí o cangaço ele surge ainda quando havia escravos, né? E aí ele vai terminar em 1940 com a morte de Corisco, né? Ele só acaba mesmo definitivo com a morte de Corisco, não foi nem com a morte de Lampião. Lampião, ele entrou muito cedo, as pessoas dizem que foi por vingança, pela morte do pai, que ele ficou revoltado. Não, ele entrou mesmo no banditismo, como chamavam antes, né? E ele já tinha essa coisa, né? Ele já, vamos dizer assim, já tinha o declínio para isso. E ele entrou no banditismo. O pai dele morreu por conta da perseguição, né? Morreu, a mãe dele morreu muito doente, depois o pai dele morreu viajando, inclusive, por conta da perseguição. E em vingança mesmo. E aí Lampião cria o bando dele, e ele, muito inteligente, não sei se você conhece algumas coisas, por exemplo, a cabeça de Lampião ficava aqui, no Instituto Médico Legal daqui de Salvador. Só foi enterrada em 64, porque a neta dele, que também é historiadora, pediu, né, permissão às autoridades para enterrar a cabeça dos avós. E aqui em Salvador, no cemitério Quinta dos Lázaros, tem 4 cabeças de cangaceiro enterrado. Aí você fala assim, só a cabeça, o corpo, né? Ninguém se fala do corpo. Porque, na verdade, naquela época havia, que hoje eles falam que é uma brutalidade quando tem esse tipo de crime, né? De tirar as cabeças, mas antigamente era uma coisa muito comum, até para demonstrar poder, né? Por isso que acho que algumas facções usam desse tipo de atitude para poder demonstrar poder. E aí, quando eles fazem ele cria esse bando, o Lampião entende que ele não pode ter um bando grande sozinho. Ele cria os subgrupos, né? Para poder não ser pego com facilidade e poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ele sempre dizia, mulher não pode estar no cangaço, porque a mulher, ela atrapalha. Não tem a mesma disposição, né, que o homem. E eu fui
tentar entender por que rodava esse mistério em torno disso. E aí um dos cangaceiros dele que se entregou, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, ele fez uma lei da anistia. E quem fosse cangaceiro podia se entregar, que não ia ter penalidade. E Lampião já tinha morrido, né? Já tinha sofrido o ataque lá em Angico em 1938. E aí os cangaceiros, com medo, né, que acontecessem o mesmo, se entregaram. E aí eu fui procurar entender por que ele não deixava que a mulher entrasse no cangaço. E aí um desses cangaceiros dá entrevista e diz que para eles, quando o homem tem o ato sexual, ele abre o corpo, ele fica com o corpo aberto, ele fica vulnerável. Porque o ato sexual, ele é muito forte. Ele é algo que deixa o homem e a mulher vulnerável. E aí, para o homem que vai para o combate, eles evitavam. Tanto é que eles tinham namoradas, eles tinham, claro, né, os conchavos dele, mas era assim, uma visita uma vez no mês, quando podiam, né? Então, assim, isso me chamou a atenção. Quer dizer, a mulher, para o homem, é um ponto de fraqueza, seria esse, a gente pode dizer assim. Então, isso já me chamou a atenção. Segundo ponto, eles falavam que as mulheres, elas engravidavam, né? Isso deixava também o bando vulnerável, porque a mulher não tinha mais a mesma disposição para viajar. E quando elas tinham as crianças também não podiam ficar no bando, porque as crianças atrapalhavam. O choro podia ser ouvido pelos volantes e tudo mais. E aí Lampião tinha feito uma promessa, que mulher não entrava no cangaço. E aí ele resolve atacar Mossoró, que é quando a história fala muito, né, do ataque dele a Mossoró, e o bando dele é praticamente exterminado. E ele precisa vir à Bahia, foi quando ele veio para a Bahia, que até então ele não tinha vindo para a Bahia, e quando ele conhece Maria Bonita. Maria Bonita era casada. E aí você vê, isso, a história não conta. Maria Bonita, ela era casada com um sapateiro e já admirava Lampião, sem mesmo antes conhecer, né? Então, era aquela fascinação de menina, né? Só que o casamento de Maria, que a gente não chamava Maria Bonita, chamava Maria de Déa. E aí, Maria de Déa já era apaixonada por Lampião, pelas histórias que todo mundo contava, né? Sempre tem a dose de exagero, né, aquela coisa. E aí ela se apaixonou por ele. O casamento de Maria não ia bem. E aí ela resolveu voltar para casa dos pais. E aí numa dessas idas à casa do pai, o pai estava dando coito ao Lampião, que é justamente quando ele está fugindo de Mossoró. E aí quando ele viu, ela disse que quando eles se viram, disse que foi amor à primeira vista. Mas ele sabia que ela era casada, o pai tinha dito que a filha era casada, e ele tentou manter discrição. Mas ele viu ela bordando. E o ato dela bordar, ele disse assim, sua menina borda? E ela disse, bordo. Ou ela borda. Ele disse assim, vou deixar uns lenços para você bordar, para depois eu vir buscar. E daí começou o namoro, né? Aquele namoro tímido, mas foi um namoro. Lá, o... E aí exato. E aí a gente fica perguntando, mas que mulheres, né, foram essas que entraram no cangaço? Eram mulheres simples, eram mulheres de sítio, mulheres que viviam na zona nordestina. Naquela época, as mulheres não podiam ler nem escrever, justamente para não poder trocar cartas, bilhetes de amor, qualquer outra coisa assim, porque elas eram educadas em regras rígidas, né? Elas tinham que aprender a cozinhar, bordar, costurar, limpar, lavar, porque tinha aquela coisa dos casamentos arranjados, né? E isso eu sei bem, porque minha mãe veio para Salvador fugida de um casamento arranjado. Aí já é um braço para outra história. Para outra história. E aí, então assim, tinha muito isso, né, no interior da Bahia, de ter os casamentos arranjados. E as mulheres, elas não podiam se maquiar, não podiam soltar o cabelo, não podiam vestir certas roupas, porque naquela época, além de serem muito religiosos, o nordestino ele é muito religioso,
principalmente voltadas para o catolicismo, mas eles criavam seus filhos, principalmente as mulheres, para isso, né? E isso eu tenho essa experiência para te dizer, porque, por exemplo, na casa de minha mãe, onde minha mãe foi criada, todas estudaram, mesmo minha mãe. Minha mãe só pôde fazer a educação, acho que até a 5ª série, porque minha mãe tinha que cuidar de todo mundo da casa, de fazer a comida de todo mundo, cuidar de todo mundo, até que ela se revolta com aquilo tudo e faz a trouxa dela e vem-se embora para Salvador. Então, assim, você vê que isso vive, isso está muito próximo da gente. Não está lá na época do cangaço, não está em 1920, não está em 1910, está aqui em 1960, 1970, 2000, 2020, a gente vive isso, né? Quantas crianças e mulheres não são proibidas de acessar a escola, a universidade, ao trabalho, né? E ter sua liberdade. E aí, voltando para o cangaço, você vê que eu vou lá e venho aqui. Eu vou lá e venho aqui. E aí, o que é que essas mulheres... E como é que essas mulheres chegaram ao cangaço? Em uma boa parte, elas foram raptadas realmente. Houve o rapto, houve o estupro. Mas, em sua grande maioria, foram mulheres que decidiram ir porque queriam se libertar, queriam romper com as famílias. Essa coisa das regras rígidas, de não querer aceitar esse cabresto, né, como eles falavam, e resolviam entrar. Como exemplo disso, teve Maria Bonita, teve, deixa eu ver o nome dela, Dailma, acho que é a Dailma, que foi a mulher de Labareda. Teve... Deixa eu ver assim quem mais. Porque Dadá, ela foi sequestrada por Corisco. Ela ficou muito chateada logo quando o Corisco raptou ela. Corisco estrupou ela tinha 13 anos só. Então, ela ficou muito chateada. E Corisco teve que levar um tempo, vamos dizer assim, para ir conquistando, porque foi uma situação bem complicada assim entre eles. Mas foi uma relação de amor verdadeiro. Eu acho a história de Dadá muito bonita. Eu acho que a de Maria Bonita a de Maria Bonita também é uma história muito forte, porque ela deixou também tudo para trás para viver ao lado de um companheiro e por um amor, né? E foi uma coisa que ela quis, ela aceitou, ela não foi raptada, ela não foi estrupada. Mas diferente de Dadá, que foi uma garota que foi corrompida, né? Foi levada, teve que entrar naquele movimento sem nem saber o que estava acontecendo. Ela falava em entrevista, ela disse assim: eu viajava me machucando entre os espinhos, dormia no molhado, sentia frio, sentia fome, a gente o tempo todo correndo de bala, de animal. Às vezes, quando eu chegava em algum vilarejo, eram recebidos com certa hostilidade, então assim, eles passavam fome. Se não tivesse coiteiro para dar comida, eles passavam necessidade. Porque imagine você, mulher, você caminhar, porque eles viajavam mesmo de uma cidade para outra, sabe? Que é 700 quilômetros, 600 quilômetros, 500 quilômetros a pé, abaixo de sol e chuva, aquelas pedras. Você sabe que a Caatinga, ela tem aquele terreno, né? Cheio de pedras, e aí você sabe o que é você andar sobre isso. Aquele calor imenso, elas usavam algumas roupas para proteção, mas mesmo assim não dava conta. E imagine você menstruada numa situação dessa. Eu ficava pensando nisso. Meu Deus do céu, menstruada eu ia tomar banho 5 vezes no dia. Elas não tinha dia que não tomava banho, porque não tinha rio próximo, né? Aí vocês imaginam você tá com sede e às vezes não ter a água ali próximo para poder beber. E assim, toda vez que eles iam em algum lugar que tinha coito, várias entrevistas eles deram, e tem também no livro, os cangaceiros, principalmente o Lampião, Zé Baiano, Corisco, eles faziam questão de pagar. Por isso que muitas famílias nordestinas lá deram coito a eles, porque eles pagavam, e pagavam bem, entendeu? E aí quando quem na verdade fazia as torturas que machucavam a orelha, dedo, era justamente os volantes, né? Chamava da polícia.
porque queriam tirar alguma informação, né? Mas tinha fazendeiro, tinha lavrador ali que perdia dedo, perdia a orelha, mas não falava. Porque eles pensavam na vingança de Lampião, que seria muito pior, né? E aí tinha essa imagem, né, que se passava e que realmente existia, que Lampião, ele era aqueles que traíam, ele se vingava com fervor. E aí vem, vamos agora para a história de quem? Maria Bonita, Dadá. Eu gosto muito da história de Dadá. Deixa eu falar um pouquinho uma coisa para você. Você vai me contar de Dadá, mas tem a Jane, é uma parceira nossa aqui, ela é costureira maravilhosa, e ela fala, né, que papo maravilhoso, porque ela é nordestina, e ela escreve aqui, das mulheres, foi Inazinha Gato. Deve fazer algum sentido para você. Também, eu tenho uma pesca aqui, eu tenho que é muito nome. Eu tenho uma pesca aqui, a Inazinha Gato, a Inazinha, ela foi a única mulher que não foi, que era da elite. Foi a única que era da elite e quis entrar na aventura do cangaço. Caramba! Então, assim, teve as corajosas também, as aventureiras também. As aventureiras também. E fala de Dadá, porque a Dadá foi raptada, estuprada e depois criou uma relação de fidelidade com o Corisco. Interessante porque no cangaço eles começaram a adotar mulher, a deixar entrar mulher. E entre eles, né, eles tinham uma disputa de a mulher de quem era mais enfeitada, a mulher de quem era mais perfumada, a mulher de quem usava as roupas mais bonitas. Então, assim, eles davam muitos presentes a ela, né? Joias, se você reparar em fotos e vídeos, ela sempre cheia de lenço, de anéis, correntes, pulseiras, os dedos, todos os dedos com anéis, os chapéus sempre muito bordados, decorados com moedas de prata, de ouro, porque eles tinham essa disputa, né, entre eles, o cangaceiro que enfeitava mais a mulher, que perfumava mais a mulher. E Corisco fazia isso muito com Dadá. Ele comprava muito tecido para Dadá, porque Dadá sabia costurar desde pequeno e bordar. E ele comprava muito tecido para Dadá. Dadá foi uma das poucas que engravidou e conseguiu ter a gestação até o final, porque Corisco conseguiu um coito para ela. Nas 2 gravidezes que ela teve, ela conseguiu ficar escondida em um lugar para poder ter a gestação, depois depois de 20 dias, mais ou menos, elas davam, né, os filhos, e aí voltava para o cangaço. Tem uma história que fala assim, que ela pariu, depois de 12 horas ela levantou, deu menino e seguiu viagem com Corisco. Não sei até que ponto, né, isso é verdade, mas se o povo conta, o povo aumenta, mas não inventa. Mas tem essa história. E aí Dadá, ela enfrenta essa jornada com Corisco. As mulheres no cangaço, elas carregavam armas pequenas, né? Geralmente escondidas no sutiã ou entre as peças de roupa, e um punhal pequeno, ao contrário dos homens. Os homens, eles carregavam punhais de 1,20 m, 1,10 m. O de Lampião chegava a ter, acho que 1,20 m. Então, quando ele perfurava um cabra, como ele falava, ele atingia todos os órgãos vitais na perfuração. Por isso que morria muito rápido com hemorragia, porque aquele punhal que ele tinha era de 1,20 m, então se você olhar quase nosso tronco todo, né? Então ele atingia os órgãos. E os das mulheres eram pequenininho, era um punhal pequeno, que inclusive Dadá chamava dela de boneca, que era bem decorado, enfeitado, e eram armas caras, vamos dizer assim. Por exemplo, de Lampião era de ouro e prata, o de Maria Bonita era de ouro e prata também, o de Dadá era todo de prata, mas tinha umas pedras decorando. Então eram peças, valiam dinheiro, né? Eles mostravam poder pelas as armas que tinham. Tanto é que muita coisa se perdeu quando eles foram assassinados. Se você for no museu, é pouca coisa que se
tem. Inclusive, naquele adorno de Lampião, diz que tinha 3 moedas de ouro. Essas moedas sumiram quando ele foi assassinado. Porque realmente eles tinham muita riqueza, assim, muita coisa que eles roubavam e guardavam. E aí Dadá, ela viaja com o Corisco, né? Passa muito tempo, mas ela não entrava em combate. Ela só começa a entrar em combate quando o Corisco ele sofre 2 tiros no braço. E ele fica incapacitado de mexer o braço de um lado. E aí é quando ela pega a arma dele e começa a atirar. Diz que ela atirava muito bem, por sinal. Ela disse, quando eu não mato, eu alejo. Ela falava assim, quando eu não matava, eu alejava. E aí ela viajou com ele muito tempo. Quando o Lampião morre, Corisco se sentiu traído. Porque era para todos os cangaceiros estarem reunidos naquele dia. E Corisco não conseguiu chegar. Corisco e mais 2 bandos. E Corisco foi muito triste, porque falava assim, se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido. Ele achava que ele tinha salvado o mentor dele, né? E aí ele volta, né, para o interior da Bahia, tenta se vingar de quem entregou o Lampião, de quem armou o coito. Ele assassina 12 pessoas na fazenda chamada Patos. Acho que não sei se já... É só você procurar na internet, você vai achar o assassinato na fazenda Patos, que foi quando o Corisco matou 12 pessoas da mesma família, entre crianças e idosos, porque eram parentes da pessoa que entregou. E ele aí foi quando ele resolve, disse assim, não, vamos fugir, mas vamos descaracterizar de quem somos. E aí eles tentam ir para Bom Jesus da Lapa, disfarçados de Romeiro, né, para poder conseguir fugir da Volante, mas todo mundo reconhecia Corisco por causa do braço, ele andava com o braço enfaixado, e Dadá era quem andava armada, quem enfrentava todo mundo. Até o dia que eles foram pegos de surpresa numa cabana próximo a Miguel Calmon, aqui na Bahia, e eles sofrem o ataque. Dadá que foi que pegou a arma e disse, fica aí que eu vou enfrentar isso aqui. Mas só que o pessoal atirou, disseram que falaram assim, pode se entregar, a gente vai contar até 3 para vocês se entregarem. Mas aí quando eles pensaram em tomar alguma atitude, já abriram fogo. E aí foi quando o Dadá viu que ele tinha sido atingido, ele tomou em torno de 5 tiros fatais, e Dadá tomou um tiro na perna, que foi quando esbagaçou a perna dela. Ela teve a perna arrancada, mutilada, por conta do tiro que ela tomou. Ela teve que vir para Salvador, para fazer a amputação da perna, ficou quase 3 meses internada, e a cabeça de Corisco, como era um hábito da Volante, eles cortaram a cabeça de Corisco e o braço, para comprovar que era Corisco, aqui a cabeça e aqui o braço aleijado. E saiu viajando no interior da Bahia todo, Sergipe, Alagoas, eles saíam assim mostrando, né, o troféu, até que veio parar aqui em Salvador, no IML. E o resto do corpo dele foi enterrado lá em Miguel Calmon. Dadá se recuperou, foi julgada, foi sentenciada, só cumpriu 3 anos da pena, saiu, e inclusive ela pediu um dos coronéis que testemunhasse a favor dela, porque ela disse assim, eu não entrei no cangaço porque eu quis, eu entrei no cangaço porque eu fui raptada, eu fui levada, e se eu não tivesse aceito aquelas condições, eu estaria morta. Então, assim, eu queria que você entrasse em minha defesa, porque eu lutei ao lado do meu marido, porque ele era meu companheiro. Ele era aquilo que eu tinha que ser naquele momento, senão ele me matava. E aí, Cosme de Farias, na época, tenente-coronel aqui, defendeu ela, conseguiu reduzir a pena dela, tanto é que ela só cumpriu 3 anos e saiu. Quando ela saiu da cadeia, que ele viu que ela só tinha uma perna, ela perguntou para ela, Dadá, como é que você vai sobreviver? Porque não tinha mais nada. Ela disse assim, eu sei costurar. Se o senhor me der uma máquina de costura, eu vou sustentar meus filhos e vou sobreviver. Aí ele foi lá, comprou uma máquina e deu a ela. E ela, com uma perna só, começou a fazer aquelas capangas que Lampião usava. Ela começou a costurar e bordar, vender as bolsinhas, coletezinhos, saias, blusas bordadas. E sustentar o filho. Até que no hospital mesmo, enquanto ela se recuperava,
ela conheceu um rapaz que dizia que era muito fã de Corisco e achava ela uma mulher muito guerreira. E ele dizia a ela: quando você sair daqui, eu vou me casar com você. E quando ele soube que ela tinha saído do hospital, ele foi lá atrás dela. Ele era pintor de azulejo. Ele foi lá atrás dela e pediu ela em casamento. Se casaram, ele disse: eu vou cuidar de você. Você vai ter um homem que vai cuidar de você. Cuidou dela, teve mais 5 filhos com ela, e aí ele morreu. Depois que ele morreu, e outra coisa interessante da Dá. Quando ela casou com esse novo rapaz, ela dizia: não quero mais que falem sobre o cangaço. Ela tinha enterrado o Dadá. Ela ia voltar, né, a ser, que o nome de batismo dela que agora me deu branco, mas vou lembrar. E ela volta, né, a ser quem era a pessoa antes. Quando ela fica viúva, ela sente a necessidade de retomar Dadá. E aí ela disse: Corisco não está em paz. Eu preciso enterrar meu marido com dignidade. E aí ela descobre aonde está o corpo dele, que está lá em Miguel Camon, e tenta pedir aqui ao Instituto Médico Legal a cabeça e o braço de volta, para que ela pudesse enterrar o marido. E ela passou anos tentando na justiça pegar o braço e a cabeça de volta. E muito tempo rolou e ela foi a São Miguel Camon para exumar o corpo. Não tinha lápide, não tinha nada. E ela rodou aquele cemitério inteiro, chorando, procurando o corpo do marido. Até que um senhor que estava observando tudo chamou ela e disse: a senhora está procurando o corpo de Corisco? Ela disse: tô. Ela disse: eu sei onde ele está, porque eu vi no dia que seu marido foi enterrado. Eu era criança, mas eu vi seu marido sendo enterrado. Está aqui, ó. Pode procurar. E ficava assim um espaço entre uma lápide e outra, era tipo um caminho, né? Tava ali. E eles: pode cavar aqui, ó, moça, que a senhora vai encontrar. E aí disse que ela chamou 2 rapazes, pagou um dinheiro, e eles abriram o buraco. Quando chegou lá, tinha uma ossada, sem a cabeça e sem o braço. E ela disse: é ele. Aí ela, quando acharam a ossada, ela fez: sai, 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 sai. Aí ela foi pegando ossinho por ossinho, limpando, lavando todos os ossinhos, comprou uma urna, colocou o corpo dele dentro e trouxe para casa. Ficou com essa urna debaixo da cama dela durante alguns anos, tentando ver se conseguia enterrar o resto do corpo com ele. Até que Jorge Amado, né, se compadeceu com a história. Na verdade, ele falava que ele tinha muito interesse em escrever a história dela, mas tinha medo porque ela estava viva ainda. E tinha medo de falar alguma coisa que ela não gostasse e fosse se vingar ou falar alguma coisa com ele. Então ele falava que tinha muita vontade de escrever sobre a história de Dadá e Corisco, porque era uma história realmente muito, muito forte. E aí ele consegue mobilizar o IML e consegue enterrar o corpo de Dadá. E foi um dia de festa na cidade, né? A antiga cangaceira, Dadá, chegando, o prefeito fez aquela pompa e tudo, né, para fazer do ato simbólico. Mas Dadá conseguiu enterrar seu marido, ficou doente. E aí eu vi a filha dela, a neta dela dando entrevista. Ela morreu de câncer aqui no hospital. E ela já internada, os médicos já tinham desenganado. Ela teve um dia que ela fez assim, chamou a neta e fez assim: olha, você vai passar batom, pintar minhas unhas e arrumar meu cabelo, porque Corisco e Aníbal, lembrei o nome do marido, porque Corisco e Aníbal já estão me esperando, já está na hora de ir. E a neta dela disse: não, ela fez, não vão perder tempo não, pinta minha boca, pinta aqui minhas unhas, para eu poder, que eles estão me esperando. E foi assim que ela morreu. Tanto é que quando a filha dela retornou ao hospital, ela já tinha falecido. E chegou lá e encontrou ela com os lábios pintados de batom e as unhas pintadas. Quer dizer, até no leito de morte, né? A vaidade toma conta. E você... você continua, mas eu queria falar sobre isso. Para a gente hoje, que tem um movimento tão grande ainda, né, da luta de encontrar o nosso lugar, nosso como mulher, com tanto feminicídio ainda acontecendo, com tanta
misoginia ainda acontecendo, quando diz, né, você falou aí na história, a mulher não pode entrar para o cangaço, porque quando o homem, quando eles fazem sexo, tem um ato sexual, eles ficam vulneráveis. Quando esse medo da mulher, esse medo do poder da mulher é tão latente nessas histórias, e me impressiona, porque a mulher nordestina mesmo, como você mesmo diz, você acha que o espelho dessas mulheres que abriram mão de suas vidas e foram para o cangaço, foram à luta, não só porque elas não queriam ser as mulheres que vão ser educadas para servir outros homens, elas podem ser consideradas também esse espelho do movimento, de um primeiro passo do movimento feminista da época, independente delas estarem vinculadas ao cangaço ou não. Você acha que a gente consegue fazer uma correlação com isso? Sim. Dessa força tá... Sim, até porque foi o que eu te disse. Quando o cangaço surge, ainda havia escravidão. E assim, quando a gente observa as fotos dos cangaceiros, que a gente na internet consegue achar algumas, né? E sempre que você observa, são homens negros. A grande maioria são homens negros. Apesar de algumas vezes aparecer com a pele um pouco mais clara, queimada do sol, mas baiano era negro, curisco era negro, apesar de ter o cabelo meio aloirado. A gente podia dizer até que ele era sarará, porque ele tinha um cabelo um pouco aloirado. Zé Baiano, Gato, Sabonete, Labareda, Jararaca, eram nomes negros. Então, assim, posso dizer que, que quando a mulher adentra esse movimento, é criando um movimento para elas também. Porque muitas, se não tivessem entrado para o cangaço, teriam se prostituído. Teriam ganhado outros caminhos. Porque a grande maioria das mulheres que entraram no cangaço, por vontade própria, eram mulheres que não eram mais virgens. Eram mulheres que já tinham casos, né, com alguns cangaceiros. Eram mulheres que foi abandonada, pai e mãe morreu, quem criava era uma tia, né, sobre quem foi criado por tia aqui, naquela época, sabe, que fazia era trabalhar. Isso quando não era dado para alguém, leva essa menina lá para a capital, para botar ela para estudar, para dar um rumo, e que na verdade vinham para ser domésticas. Então, assim, fugindo desse movimento, elas entravam no cangaço, porque ganhavam presentes, andavam arrumadas, tinham liberdade de fazer o que queriam, eram temidas por todos, que todo mundo tinha medo das cangaceiras, né, do cangaço. Então, a gente pode sim, eu afirmo que foi um movimento, um começo de um movimento feminino, de feminismo, porque é muito forte, Tati, você sofrer aquilo tudo, né, debaixo de sol, de terra, frio, calor, fome, às vezes você não está afim de ter relação sexual com o companheiro, mas você é forçada a ter, e você continuar. E isso durou uns 10 anos, porque logo depois de 10 anos que a mulher entrou no cangaço, foi quando o cangaço acabou. E ainda culpam, né, o fracasso do cangaço, a entrada da mulher, né? Então... É muito complicado. Deixa eu só reiterar aqui, tem uma pergunta que foi feita para você, deixa eu ver se eu acho. E a Jane está dizendo, Sérgia Ribeiro da Silva, a Dadá do cangaço. Você estava falando que queria lembrar o nome dela de batismo, né? A Sérgia Ribeiro da Silva. Tem uma pergunta que foi feita pelo Durval, que ele fala, com o assassinato, eles enterravam só as cabeças, e o que eles faziam com os corpos? Os corpos tiveram algum destino? Quando se fala, né, que naquela época o troféu era mostrar a cabeça, né? O que eles faziam com o corpo? Tem uma foto, né? A famosa foto das 11 cabeças na escadaria da prefeitura de Piranhas, que foi o Maria Bonita e os 9 cangaceiros. Mas é interessante Durval perguntar isso. Durval é meu afilhado, né? Porque vou dizer assim, sendo específica no caso de Lampião e Maria Bonita,
e os 9 cangaceiros, eles tiveram a cabeça cortada. E o interessante não era o corpo, era a cabeça, para mostrar que tinham abatido o rei do cangaço. E levaram as cabeças. Depois de 5 dias, eles retornaram, né, a volante, mas alguns jornalistas voltaram lá ao local, porque tinha sido feita uma cova rasa, só para não deixar ali os animais, né, comerem, mas não adiantou muita coisa. Quando chegaram lá, o corpo já estava em estado avançado de decomposição. E aí eles tiraram foto ainda dos corpos. Acho que na internet você consegue achar também foto desses corpos ali na Gruta do Angico, sob as pedras. Você vê animais ainda ali comendo alguma coisa. E no caso de Lampião e Maria Bonita, eles viram, tiraram, fotografaram lá os corpos em decomposição e foram embora. E aí choveu. E ali na Grota do Angico, quando enche, ele leva uma enxurrada de água que vai cair no São Francisco. E aí o São Francisco fez o papel dele de enterrar, né, os corpos de Maria Bonita e Lampião. Que até hoje não se acha mais ossada por ali, nada. Vários historiadores já foram lá e não tem realmente nenhum vestígio de ossada humana por ali. O São Francisco fez o papel digno da coisa. Da purificação, da limpeza daquilo, da redenção, eu acho que é a palavra correta. O Juntos Filosofia Atual está dizendo: parabéns à professora Patrícia pela excelente exposição de um tema tão importante para nós nordestinos, sobre e aí ele não conseguiu terminar de escrever, mas eu acho que ele ia falar do tema, alguma coisa assim. E acho que é SG Tricardo Cave, eu não sei o nome dele, mas diz: show de bola, parabéns, minha sobrinha linda. Tá dizendo para você. Paty, deixa eu fazer uma outra pergunta, uma outra correlação também que você me passou agora. Se a maioria, então vamos nessa linha do tempo, você está me dizendo que o cangaço provavelmente ele se formou de homens negros, né, na sua maioria negros, que provavelmente isso pode ter tido início na luta contra essa escravidão, ou seja, a resistência. Eu estou fazendo várias ligações aqui, tá? Então a gente fala sempre sobre resistência armada, né? Quando se fala sobre a resistência armada, como que isso se deu, né? Eu acho que também tem um pezinho nessa origem de que você precisa se unir, porque o cangaço sempre é visto, como você falou. O pouco que eu entendi daqui, do que a gente acessa, o cangaço vem sempre do lado negro, né? Do lado... até falei uma coisa ruim agora, que não é lado negro, que se fala agora, porque isso não é o jeito certo de dizer. Só falam um lado ruim, né? Eles só valorizam o que eles praticavam de ruim. Mas eles ajudaram muitas famílias nordestinas, né? Eles como é que eu vou resultado dizer? Da opressão que eles sofriam, você acha? Sim, também, porque quando o cangaço surge, é na época do Eita, enganchou. Isso, enganchou ali o pessoal da produção da pesca. E contra esse movimento, mas eles serviam a eles também, porque o bando de Lampião específico e os subgrupos, eles possuíam armamento e munição muito maior e muito superior ao que se havia na polícia na época. Então, quem bancava? Há essa interrogação aí. Quem bancava esse movimento? Junto a ele, foi o que eu te disse, aí você faz um link. Eu, quando comecei a ler, minha cabeça já foi lá, mas em 1888 foi quando foi assinada a Lei Áurea. Mas aí surge o cangaço em 1970. Aqui no Nordeste, onde havia muita plantação de cana-de-açúcar, quando o pessoal descobre a margem do Rio São Francisco, então eles começam a plantar café e açúcar nessa região. Será que não foi um movimento por conta dos coronéis na época que comandavam as fazendas? E é isso que a história diz, que o cangaço ele surge justamente pela insatisfação daquela época, porque o poder ficava todo na mão dos coronéis. Então ele naquela época já lutava. O que é que o cangaço
o que é que eles diziam, né, que lutavam? Pela igualdade, pela inclusão. Naquela época já se falava em inclusão, igualdade de direito e igualdade de poder. Por que que tudo tinha que se concentrar só nos coronéis, né? Tanto é que eles só atacavam e assaltavam essas grandes fazendas, os grandes coronéis. A baronesa, lá em Asa Branca, que foi assaltada, que foi o primeiro furto de Lampião, né? Então, assim, a gente pode dizer que já começa esse movimento mesmo contra o trabalho escravo, né? Essa coisa do poder, porque o poder tem sempre que estar concentrado na mão de poucos, né? E a necessidade na mão de muitos. Cara, e essa luta, imagina, você está falando de 1870, é isso, né? Você está falando de Quando o cangaço surge foi em torno de 1870, quando ele começa, né? Muito ainda tímido ali, e ele só começa a ganhar força lá para 1919, 1920, que é quando o Lampião entra. E aí ele entra em um grupo de um outro Lampião e percebe que pode, né? Mas e ele vai abrir o bando dele. Foi quando ele sai e monta o bando dele. E ele deixava claro que não podia ser grupos grandes. Ele fazia pequenos grupos, justamente para ter um poder de ataque melhor. O SG, que ele disse o nome dele, Sargento Ricardo. Ele diz que ele é teu tio de coração, porque ele é tio do seu esposo atual, e fala que ele é de Recife, Pernambuco. Obrigada por estar aqui com a gente, Sargento. A Detinha, ela está dizendo assim: meu avô escondia as filhas dele quando o Lampião iria passar. Eu acho que também tem a ver com isso, né? De esconder na mala, tal, para que não fosse o estupro, entre outras coisas. Detinha é a mãe da Patrícia. A Detinha que está escrevendo aqui. Ai, que linda! Na fazenda dele, sua mãe está dizendo, então, na fazenda dele, ela ficava escondida no mato até eles irem embora. Caramba! É muito, muito interessante esse tema. É claro que a gente quer focar um pouco também na mulher, mas isso que você está me trazendo está me abrindo a mente para coisas. Eu te disse, o cangaço, ele é uma... Nossa! É uma outra maneira que a gente pode enxergar isso, porque a gente tem que falar sobre... por que esse movimento surgiu? Imagina a opressão, como lutar contra, e por que eles tinham uma necessidade de mostrar poder através da riqueza, do chapéu, dos enfeites, por que de ouro, né? Porque todo... Essa ostentação. Exato, isso me lembra um pouco. E aí eu estou também correlacionando depois, a gente pode até voltar a falar sobre esse assunto. Quando vocês veem hoje os clipes de funk das periferias, as pessoas com a corrente de ouro, sempre é importante, né? Quando você vai falar até dos movimentos das facções, talvez o mais poderoso é aquele que tem a corrente de ouro mais grossa, né? Que dizem por aí. Então, correlaciona-se, claro que eu não estou dizendo que tudo é assim, mas quando você vem de um momento de opressão, de que você precisa mostrar poder através de materiais, né? E isso se perdeu. É uma forma de você mostrar poder, né? Aquela coisa mesmo de que eu tenho muito, então eu posso alcançar, eu posso atingir o que eu quiser, aonde eu quiser, né? Eu tenho que ser temido, né? Me respeite, aquela coisa assim, me respeite, eu tenho isso. Então, o cangaço tem muito isso, né? Por isso que hoje eu vejo nos jornais falando assim, quando tem essas quadrilhas que assaltam os bancos e tal, e aí tem aquela titulação Novo Cangaço. Isso me incomoda um pouco, sabe? Mas eu não posso mudar. Porque, assim, o cangaço ele foi um movimento social. Ele não foi um grupo de bandidos. Tinha bandidos? Tinha atos de violência? Sim. Tinha muita coisa, né, que era contra a lei? Sim. Mas eu acho que vamos dizer assim, outra coisa,
a produção aqui. A essência da sua criação. A essência do movimento, ela precisa ser dita, ela precisa ser mostrada. Eu acho que é isso que falta para todos entenderem. Não é só chegar aqui numa cidade do Nordeste e ver lá o bonequinho de Maria Bonita de barro bonitinho, levar para casa. Ah, eu fui lá no Nordeste, comprei bonitinho. Eu acho que você tem que entender a história, né? Quem foi esse homem? Ele adorava criança, ele adorava dançar, ele adorava fazer festa. Ele gostava muito de perfume, até porque eles não tinham um asseio adequado, então eles tinham que camuflar, né? Essa coisa. Cheiro, odor, isso. E eles faziam isso para as mulheres também. Presenteavam elas com perfume. Tanto é que tem um vídeo chamado, um filme chamado Baile Perfumado, porque diz que o pessoal sabia, o pessoal nas roças, sabia quando o lampião estava por perto por conta do perfume. Quando eles sentiam um cheiro forte de perfume, porque o bando andava muito cheiroso. Eu vou precisar que você me fale depois o nome desse filme de novo, para a gente colocar na descrição, achar onde está passando e indicar esse filme para que as pessoas vejam. Peraí que tem mais comentários aqui pra gente, ó. O Sérgio está dizendo, Margarete de Recife está radiante com esse tema, muito forte. A Detinha diz novamente, todos tinham muito medo dele. Agora, vamos trazer um pouco para o presente. Você está falando desse cangaço e dessas mulheres, né? Desse papel que elas tiveram como dadá, desse resgate desse homem, de lutar na frente quando precisou. Hoje, você, correlacionando com a história que você tem, de mãe solo, de ir atrás, de se reconectar, de se buscar, você acha que isso vem também disso tudo que você tem no seu subconsciente, no subconsciente da história de onde você está? Porque, é claro, a gente está falando da mulher brasileira, da mulher, né? Mas a gente tem a mulher nordestina tem o quê, né? Tem uma coisa que é da mulher nordestina, que é dessa coisa de ir atrás. Tem mulheres que, às vezes, largam os filhos com a família para tentar uma vida melhor, para depois buscar os filhos. Tem uma coragem latente nesse sangue nordestino que, quando você abriu para a gente falando da sua história, fica muito claro isso, né? Do quanto você se reinventou, do quanto você se redescobriu, do quanto você teve que ter coragem para poder se encontrar dentro, não só do tema do seu estudo, para ser quem você está se tornando. Então, com tudo isso que você conheceu e fazendo esse enlace com o que você se tornou e com aquilo que você continua buscando num momento tão peculiar como foi a pandemia, você acha que isso é de sangue? Isso é algo que precisa ser dito, levantado a bandeira também, de assim, ó, aqui, meu amigo, a gente se movimenta, a gente não para? É isso aí. Eu acho que a gente leva, né, no sangue, vamos dizer assim, essa coisa da gente ter que ser forte, né? A mulher nordestina, ela tem que ser forte porque eu, pelo menos, sou assim. Eu acho que 90% das mulheres que moram aqui, vamos dizer assim, no Nordeste, eu acho que tem um pouquinho disso. Eu não consigo ficar esperando ninguém fazer nada por mim. Se eu tiver que... Só se eu não souber, mas se eu não souber, eu vou arrumar um jeito de aprender a fazer para fazer. Se eu tenho que mudar um guarda-roupa de lugar, eu vou lá, eu vou me acabando toda, mas eu mudo o guarda-roupa de lugar. Se eu tiver que instalar uma prateleira, furar e fazer, eu vou lá e faço. Se eu tiver que varrer, lavar e pintar, capinar, e se isso depender de alguém, isso já me incomoda, porque eu acho que tira a nossa autonomia, o não poder fazer, ou ficar dependendo de um homem para fazer, né? Eu acho que o homem, ele tem que vir para somar, para multiplicar, para fazer a coisa acontecer melhor, mas não ficar dependente, né, dele. Então, isso, quando eu me separei do pai do meu filho, foi quando caiu a ficha. Sou eu comigo mesmo, sozinha. E eu tenho que criar meu filho, né? E sou eu, não posso contar, né? E isso, quando a ficha cai, é quando eu acho que a gente
internaliza a Maria Bonita, a Dadá, a Lídia, a Dulce, e faz esse papel, sabe, da mãe mesmo, leoa, guerreira que a gente é, e que não é fácil. Não é fácil porque, assim, são muitos preconceitos, são muitas barreiras, tudo para a mulher é mais complicado, ou então tem um jogo de interesse envolvido, né? Sempre tem aquela coisa do duplo sentido, de eu te dou isso aqui para você me dar algo ali. Então a gente precisa ter força, né, para lutar contra isso e passar por cima disso, porque é complicado. E hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, parece que a coisa está voltando. Nossa, é engraçado. Você falou uma frase que vai ficar muito forte em mim, que eu acho que eu vou usar para minha vida. Quando tiver uma dificuldade, você não saber o que fazer, diz a frase de Dadá: me dê uma máquina de costura que eu me viro. Né? A máquina de costura, deixa eu bater forte isso na Jane, que é costureira de mão cheia. Falando nisso, eu estou vestida by Jane. E a Jane está aqui dizendo que concorda plenamente. Olha quem entrou agora. Vamos dar uma bronca nele. Leonel acabou de entrar na live. Agora, que está acabando. A gente dá uma bronca nele, mas ele assiste depois. Aí, a Anne, acho que é Anne R. Santos. Não sei se é a Anne o nome. Você me desculpa se eu falei errado, Anne. Como Maria Bonita, a mulher nordestina, a mulher brasileira, é história de luta e perseverança para ocupar diversos espaços dentro da sociedade. Concordamos, eu acho que a gente tem que falar sobre isso muito. Eu sou de origem nordestina, né? A minha avó, mãe do meu pai, a gente também te ama. A gente quer te dar um soco nesse momento, mas a gente ama, né? Léo tá dizendo que nos ama. Então a gente fala que ele que é o responsável por nos apresentar, a gente perdoa, né, Paty? Pois é. A gente perdoa, Léo. A minha avó, mãe do meu pai, se eu não me engano, meu pai está aqui na live, meu pai pode dizer. A minha avó, ela a minha avó, de onde minha avó é, pai? Escreve para mim aqui. Nossa, me fugiu. Não é de Sergipe. A minha avó, bom, minha avó é do Nordeste. Então eu venho dessa família, que toda a família da minha avó teve, acho que são 9 irmãos do meu pai, entre irmãos e irmãs e tal. E todas as mulheres são porreta, cara. Todas. As minhas tias são daquelas que assim, a coisa deu ruim, a gente levanta, bate a poeira, sabe? Assim, tira a poeira da bunda, joga o cabelo e vai. Tem uma coisa diferente que eu falo, que é um bate que sempre tropeça no preconceito. Então, com todas as vezes que a gente vai conversar sobre a mulher nordestina, eu falo aqui da região sul, tá? Eu vou contar uma história linda. Minha enteada, meu marido, eu sou casada, meu marido tem uma filha que nasceu aqui em São Paulo, mas foi criada na Bahia. Foi muito nova para a Bahia junto com a mãe. E foi criada lá. E ela veio morar com a gente, paraibana. Meu pai está dizendo, a minha avó era da Paraíba. Minha avó era paraibana. E tá aqui, meu pai lindo. Obrigada. Minha avó era dessas que a minha avó era sangue quente, porreta. Paraibano, paraibano tem sangue quente mesmo. Sangue quente. E eu sou a cara dela. Às vezes eu me vejo prendendo o cabelo para trás. Eu falo, gente, eu sou a minha avó. Eu sou a cara da minha avó. Tudo. E o jeito alto de falar, como diz minha mãe, eu falo muito alto. Ela fala a Dona Maria das Dores, que eu falo alto também. Eu estava falando que aí a minha enteada veio para cá. E a minha enteada é baiana. Enfim, morou em Capim Grosso, aí na Bahia. Aqui na Bahia. Isso. E aí ela morou 1 ano aqui com a gente. E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente brincava do sotaque para tudo que ela tinha. Uma coisa que na minha casa não tinha era... meu avô era baiano. Meu avô Joaquim. Meu avô baiano e minha avó paraibense, né? Paraibana e baiano. É tudo que eu tenho no meu sangue. O que você acha que tá aqui, amor? Por isso que você se sensibiliza, né? É a ancestralidade aí falando. Ancestralidade, tá aqui, tá no meu sangue. E a minha enteada, ela veio pra cá e aí, assim, imagina, o alimento era diferente, ela brincava muito, ela falava, eu gosto, acho que é tripa seca, frita, eu gosto ela adorava
seca. Só traz carne seca para mim que eu me viro, que eu adorava uma carne seca, que não era muito comum no nosso dia a dia aqui. E aí, quando ela brincava, ela fazia oxi, 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 oxi. A gente morria de rir, brincando com ela. E a gente falava, cara, a gente foi pegando os sotaques, os jeitos. E ela é dessas moças que fala da roça, que fala que ela brinca dela, fala assim, a minha avó estava lá, não sei o que lá, e vai pra roça, de limpar a panela, de arear a panela, até a panela ficar um brinco. Espelho, tinha que ter espelho, tinha que se ver na panela. Se ver na panela, ela conta essas histórias, e você falando agora, parece tudo tão fascinante, eu acho que eu vou dizer fascinante, porque dá vontade de mergulhar mais nisso. E acho que você faz um trabalho incrível. E sempre que puder nesse canal, se você quiser me trazer mais coisas, eu vou ficar muito feliz. Porque eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas de que assim, esse preconceito com tudo tem que parar. Tem que ser admirado, sabe? Tem que ser visto. Tem que servir de exemplo para aquilo que... Tem que servir de inspiração, eu acho que também é o termo. Porque... a gente está voltando para um momento de opressão, a gente voltou isso, tem muita luta contra sempre, o tempo inteiro, a gente precisa se mostrar como mulher, e eu acho que o Nordeste, e essas mulheres, e Dadá, e como você está dizendo, e você, com o que você contou aqui de ti, tem que ser espelho, tem que ser inspiração, eu acho que essa é a palavra. Então, eu estou muito agradecida de te ter aqui. Eu estou muito... Obrigada. Vamos. Acredite, a gente já está em 9h07 da noite. Como é que passa assim? Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Eu vou abrir, gente. A gente está conversando, eu estou falando. Tripa com cuscuz é o que eu mais sinto falta da culinária nordestina. A Detinha disse, é isso mesmo. Meu pai fala aqui do avô. Aí a Jane falou, aí eu fiquei com vontade de ouvir muito mais, quero mais. Jane quer muito mais te ouvir. Deixa eu te... eu tenho uma coisa para contar, lembra que eu falei para você que eu tinha uma novidade? E eu vou contar, porque já vou te convidar, eu vou fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Para todo mundo que está aqui, eu quero agradecer. Hoje eu sei que foi um dia de Copa, tem muita gente que assiste o programa depois, e que é comum, mas o programa Chá da Tati hoje é o nosso último programa dessa temporada, que foi a temporada de 2022, e eu tive, segunda-feira, um convite para levar esse programa para a TV regional aqui da Baixada Santista. Nossa, que maravilha! Tem uma TV, um canal chamado BS TV, que é um canal da Baixada Santista. E aí, segunda-feira, eles me fizeram esse convite e estreia o programa dia 23 de janeiro. Eu vou entrar na grade toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite. Mas por que eu estou contando isso aqui? Eu falei, cara, eu ia fazer alguma coisa à parte, mas eu vou precisar dizer isso. E você sabe por quê, você já vai saber onde é que eu vou chegar, que a semana retrasada foi quando a gente começou a conversar e eu estava pensando em desistir do programa. Eu cheguei a falar isso para você, eu falei, gente, tem tanta mensagem que eu quero dizer para as pessoas, tem tanta coisa que eu quero falar, mas foi uma semana em que as conexões que eu tinha de algumas pessoas não estavam funcionando, né? E só de falar em cuscuz, minha boca enche d'água. Disse o menino, fiquei com vontade de ouvir, não quero mais. E eu estava pensando em desistir desse programa. E aí o Léo me mandou uma mensagem, e você me mandou uma mensagem, foi assim, eu estava pensando nisso, sentada no meu sofá, chegou a tua mensagem. Porque fazer um programa, trazer isso para as pessoas aqui, vou me emocionar, pronto, né? Já me desculpem de cara, gente. Fazer um programa como esse, trazer informações como essa, falar da mulher, falar disso que você está colocando, trazer pessoas para inspirar outras pessoas, acredite, é mais difícil do que trazer fofoca, trazer intriga, trazer fake news. É muito mais difícil. E aí eu tentei algumas pessoas que eu queria convidar e as pessoas estavam ocupadas com as suas vidas. E eu pensei, falei, acho que não, acho que
é melhor parar. Nesse mesmo instante que eu estava com o celular na mão, que eu estava pensando sobre isso, chegou uma mensagem na DM do Instagram e eu falei isso para você. Eu falei, nossa, desculpa, eu acho que é um sinal para eu continuar. É um sinal de que eu ainda tenho de ser um veículo para levar inspirações para as pessoas. E você falando comigo, eu conversando com você, eu acho que externei isso para você. Foi engraçado. Eu estava nesse momento pensando em parar com esse projeto e me veio você. E essas 2 últimas semanas que se passaram, a gente conversando, eu voltei a ter esse desejo latente de por que eu criei esse programa, como ele estava. E segunda-feira me veio esse convite de levar esse pequeno pedacinho do meu coração com todos vocês que fazem esse programa, porque é você que está vindo trazer histórias e outras pessoas também, da gente levar isso para mais pessoas. E então eu queria anunciar isso nesse programa junto com você. Não quis te contar antes. Obrigada. Muito feliz, parabéns. Eu acho que é o reconhecimento de um trabalho que nem você sabia o quanto você tinha inspirado e aonde você tinha atingido, porque se te fizeram esse convite é porque você foi observada, né, e viram o seu potencial, porque eu assisti uns 2 a 3 programas seus e já fiquei apaixonada. Disse, eu também quero ir falar, também quero ir lá falar um pouquinho. E assim, você realmente, como você disse, a comunicação está em mim, e a gente percebe isso em você. Você tem sangue nordestino, minha filha, aproveite isso, vá à luta, viu? E eu te desejo, assim, muita sorte, tudo de bom, tenho certeza que vai ser um sucesso, que eu vou ser convidada também, eu espero. Agora era o meu convite. Eu quero que você traga para mais gente. Esse programa está na temporada aqui só no Instagram, mas eu também te quero na minha caminhada, como representação desse Nordeste, dessas mulheres. Eu tenho Jane aqui perto, a gente se conhece, né, Jane? A gente se fala, se vê, mas a gente nunca sentou para tomar uma cerveja, e já tenho vontade de sentar com ela agora e falar, me conte dessas histórias também, porque eu quero saber. Então eu vou ficar muito feliz se você aceitar meu convite de ser uma das minhas convidadas para essa nova temporada, para esse novo formato. Claro. E eu acho que vai ser muito significativo, porque mal te conhecia, eu falei, eu vou esperar para conhecê-la pessoalmente, ver o rostinho dela no dia do programa, para ser original. Então, gente, essa era a minha surpresa para o final do programa, e eu fiquei, agora você me abriu a mente, porque vai ter muita coisa que eu preciso estudar e correr atrás, e conhecer. E conhecer. Nem falei de Lídia, a história de Lídia é chocante, assim, também. Tem Dulce, que foi a última cangaceira que morreu agora dia 9 de dezembro, aos 99 anos. Ela ainda estava viva. Então, assim, tem muitas histórias. E o que eu te falei, o cangaço você vai puxando uma linha daqui, outra linha dali. E você, se deixar, a gente fica aqui 10 horas só falando sobre isso. Porque é um tema, assim, maravilhoso. Se eu já era apaixonada, quando eu decidi mergulhar, né, nisso, eu fiquei mais ainda. E se eu ouvir qualquer coisinha falando, epa, né, assim, não, meu marido já fala assim, não, ninguém fala de cangaço perto dela, se não souber do que tá falando. Porque é confusão. Mas eu acho que a gente tem que fazer um corte depois de você falando sobre isso. Ninguém pode chegar agora e falar assim, você tá vendo, o cara é um ladrão, o cara é cangaceiro. Opa, peraí. Tem história? Tem embasamento? Ele estava lutando contra alguma coisa? Tem alguma coisa contra o sistema? Peraí! Vamos conversar. Isso aí, peraí. Vamos conversar, acho excelente. Meu amor, eu não sei, eu não tenho que falar. Eu tô toda aqui tentando, como diz Juliette, não borrar a maquiagem, tá? Que é outra também, né? Que eu vou dizer uma coisa pra você. Ô, menina, eu quero te agradecer prontamente. Quero agradecer todo mundo que veio através de você para esse canal, que veio aqui, que acompanhou, que está comentando com a gente. Eu quero dizer para você que eu tô muito orgulhosa
quase não te conheço, mas do que você é e de conseguir ter a sua presença comigo. Não é, o Leonel me conhece, o Leonel é uma pessoa que eu quero para minha vida também para sempre, e você também. Pronto, já te quero na minha vida. Você que lute agora, daqui para frente. Você, não quer, você que lute. Mas esse espaço está aberto para você, é tua casa. Vai ter, eu não sei, ainda é tudo muito novo de como vai ser essa próxima temporada, eu vou avisando aqui, mas de vez em quando a gente aparece aqui no Instagram, né? Para poder conversar um pouco e falar um pouco para as pessoas. E você Nem que seja para falar de chá. Nem que seja para falar de chá. De chá, a gente precisa falar da culinária nordestina, a gente precisa falar de chá, a gente precisa. Tem muito assunto. O pouco que a gente já conversou, eu sei que tem. O pouco do nosso, quem olhar os nossos pequenos papos que nós tivemos antes, a gente tem que conversar. E é isso, é só agradecer, eu desejo luz para você, que você continue, sabe, voando, e tudo que você tiver de novo, tudo que você quiser falar, fala, Tati, quero falar, abre lá para mim que eu quero conversar um pouquinho com você. Obrigada. Eu vou te abrir, porque você é uma luz na minha vida, no momento que eu estava assim... Você é muito, olha, de verdade, eu tenho certeza que você vai decolar, né? E que tudo isso é fruto mesmo do que você fez, né? Eu acho que, como você falou, quando eu apareci, algumas, né? Te deu aquele rompante. Que bom, né? Que bom. Eu chamo isso de corrente do bem. Porque Leonel já fez isso comigo, aí eu repassei, já cheguei até você, então assim, a gente continua essa corrente do bem e assim, faça do seu programa, né, essa corrente do bem. É isso, é muita informação boa que a gente tem para levar e estão dizendo chuchuzinho para você, chuchu. O Paulo trabalhou comigo. Ela é apaixonante, a Paula está dizendo. E a Jane está dizendo, gente, eu amei demais essa conversa. Meu Deus, tão bom lembrar da história nordestina. Ela está dizendo aqui. E falamos mais, Jane. A Jane é costureira. Imagina essa frase dita por Dadá. Me dê uma máquina de costura que eu me sustento o meu filho. E eu aprendi não, né? Eu comecei a brincar com a máquina na pandemia também. Ganhei, que eu era louca para aprender a costurar, só que por conta da faculdade não tinha tempo. Aí veio a pandemia e disse, agora eu vou. Quebrei umas agulhas, embolei a bobina, mas a gente foi aprendendo. O YouTube tá aí, a gente vai lá, bota para aprender as coisas e comecei a fazer umas coisinhas aqui. Aí Jane depois vai falar de costura, ensinar a gente a costurar. Ela é maravilhosa, ela é professora, ela dá aula aqui de costura. Eu ainda não me aventurei, viu? Vou dizer uma coisa para você. Eu, para trabalhos manuais, eu sou uma negação. Sabe aquela que eu não consigo dar nó em bexiga? Não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Eu não tenho essa habilidade. Mas ela estava dando aula, maravilhosa também. Estou super emocionada com vocês aqui. Que bom estar falando de uma história dela e de você. Meu amor, considerações finais. Quero que você diga o que você quiser antes da gente dizer definitivamente tchau para todo mundo. Pena que acabou, né? O tempo é curto e também prender, assim, né? Muito tempo, acho que também dá trabalho, né? Mas, assim, quero agradecer desde já, né, a oportunidade, a abertura dessa janela aqui. Eu amo falar, eu amo contar história, eu amo contar o caso, né? Eu conto histórias, mas eu sou melhor ainda contando as minhas histórias, né? Porque eu sempre faço de tudo que aconteceu na minha vida, eu sempre levo para a parte da comédia. Eu acho que a gente vive num grande filme de comédia, tem que, né, aprender a viver com isso, transformar as coisas em vez do drama. Tem gente que gosta do drama, eu gosto da comédia, tudo meu, eu viro a comédia. E assim, eu quero desejar a todos, né, que tá com você no canal, a todos que estão aqui, muito obrigado, que eu saí divulgando, gente, vai lá, dá uma força, vamos levantar. E assim, agradecer a todos que vieram, que me, né, deram a gente estar aqui
a gente. Agradecer a você, foi muito bom. Espero também, tem muita coisa para contar. E trazer, né, um ano que está vindo aí, que a gente renove, né, as esperanças, que a gente abra nossos corações para o bem. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de mais amor. A gente precisa amar. Mesmo que a gente não conhece, a gente não às vezes, né, tá chateada um dia com o irmão, com a irmã, com o pai, com o vizinho. A gente dá aquele internamente, mas depois a gente tem que respirar fundo e entregar. E a gente amar mesmo as pessoas, que a gente está precisando disso, de mais afeto, para ver se a vibração, né, do planeta muda, para poder a gente voltar a viver um pouquinho mais em paz. Paz. Eu vou só ler umas coisas para você, de eu falar sobre isso. Nossa história é linda. Está dizendo a Paty. A Jane disse: criei meu filho 3 anos sozinha com uma máquina de costura lá no Nordeste. Gente, é Dadá. O Léo está dizendo: tantas histórias ricas da própria vida que você, por si só, daria uma coleção de livros. De verdade. E isso que você falou, eu vou fazer uma coisa que me disseram uma vez. Eu acredito muito nessas coisas holísticas, eu sou dessas, tá? Só para te dizer. Mas aí disseram para mim uma vez que quando a gente tem uma porção da gente de amor e cura para o mundo, a gente pode... Gente, eu estou muito emocionada, peraí. A gente pode imaginar que lá no céu existe uma, sabe, caixa d'água enorme. E que essa caixa d'água, a gente precisa enchê-la de amor, de cura, de esperança, de carinho. Então, às vezes, a gente está fazendo uma oração e a gente fala: cuida do meu pai, cuida da minha mãe, cuida do meu irmão, cuida do meu sobrinho. Desculpa. E às vezes a gente pode dizer: mas uma porção dessa minha oração vai para aquele que eu não conheço. E você vai enchendo essa caixa d'água, que vai distribuindo pelos canos a água, ou esse amor, ou essa porção a quem necessita receber. E pelo jeito você, como eu, como várias pessoas que estão aqui, somos capazes de mandar essas boas vibrações para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso filho, para o nosso bem, para quem tiver que ser, e também falar assim: eu estou dedicando esse pouquinho para encher essa caixinha d'água que vai despejando aí essa cura, esse amor para o mundo. Então, quando me disseram isso, eu falei: ok, vou dedicar um pouquinho do meu tempo. E isso que você disse, né? É a mesma coisa, vamos encher essa caixa d'água. O Dilton está dizendo um pouco para mim. Para distribuir isso, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. É um provérbio chinês. Dilton, obrigada por trazer isso para a gente. Meu companheiro maravilhoso. Se eu ficar aqui, quem vai chorar sou eu. Não, eu já fui, gente. Desculpa aí. É que eu tô me segurando. Eu choro. Meu amor, eu quero ficar com você muito tempo. Mas aí daqui a pouco meu pai dá bronca. Eu vou contar isso, pai. Eu já falei numa outra live. Meu pai falou assim: olha, sua live é muito legal, mas como programa de TV, um dia tem que ter hora para começar e hora para acabar. E aí eu vou, simplesmente vou, viu? Você sabe, você já assistiu, você já viu. E aí o programa que eu vou ter é de 1 hora. Eu falei: gente, que pesadelo, como é que eu vou terminar o programa? De 1 hora. Quero mais! Mas tudo bem. Um beijo, linda, obrigada do fundo da minha alma por você ter aparecido na minha vida naquele dia, por você estar aqui hoje e por você ficar na minha vida para sempre. Muito pode contar. Obrigada. Tá? Obrigada a você. Não vou esquecer jamais. A todo mundo, milhões de beijos. Strong.